A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 7, que traz por título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Pastor, e se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva no canal, crente. Venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Mas se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Pergunte a eles, o que é a lei? Para que a lei serviu? Nós devemos ou não devemos observar, guardar, executar a lei? A lei serve para salvar? Se uma pessoa guardasse a lei, essa pessoa seria salva? Eita! São perguntas para levantar uma discussão com relação à temática que será estudado. Mas é muito importante você fazer as perguntas e não responder, pois a intenção aqui é verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Pastor, na minha turma ninguém gosta de participar, ninguém fala nada. Talvez você já acostumou a sua turma a você mesmo perguntar e você mesmo responder. Então, por que eles vão correr o risco de responder errado? Por isso, pergunta e deixa a sua turma participar. Segue a nossa dica, dando seguimento. Texto principal. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Resumo da lição. A promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Veja só, esta aula, esta lição, até agora, é a mais teológica desse trimestre. Isso mesmo. Você vai precisar de um pouco de conhecimento, de entender acerca da salvação e acerca da lei. Por que isso? Porque a promessa que foi feita de abençoar todas as nações foram feitas antes da lei. Isso mesmo, a promessa em que todas as famílias seriam benditas na terra, na pessoa de Abraão, que foi justificado, que a fé dele, de Abraão, foi imputado como justiça. Primeiro ele recebeu a promessa e depois de vários anos é que vai surgir a lei. Então a promessa de Deus está direcionada à fé e não à lei. Você sabia disso? Ninguém vai ser salvo por causa da lei. A salvação é pela graça. A salvação é através da fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Sabia disso? Não? Então fica conosco. Estude essa lição para ter argumento na hora de conversar com os seus jovens, para quando chegar lá, não ficar contando história. Esta lição, até agora, é a mais teológica desse trimestre. Vejamos.
Texto bíblico está em Gálatas, capítulo 3, versículo 17 ao 24. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Seguindo. Introdução. Nesta lição, veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que era a semente de Abraão e somente eles. Mas Paulo mostra que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente e alcança todos os que creram e creem em Jesus Cristo pela fé, judeus e gentios. A lei, que é o pacto mosaico, não tem o poder de anular a promessa de Deus feita ao patriarca 400 anos antes, pois Deus não voltou atrás em suas promessas. Veja só, nesta lição, vamos estar estudando um pouco a promessa de Deus feita a Abraão, promessa de bênção, promessa de ter um herdeiro, de ter um filho, e que a sua descendência seria abençoada, que todos que estivessem com ele, abençoando ele, sua descendência, seria também abençoado, mas também que todas as famílias, presta atenção, todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Por que eu falo isso? Porque os judeus pensam até hoje que toda a bênção de Abraão está destinada para os judeus. E não é isso não. Nós também somos filhos de Abraão por causa da fé. Não é a descendência sanguínea, mas sim a descendência através da fé. Porque assim como ele, Abraão, creu em Deus e isso foi imputado como justiça, nós também cremos no Filho de Deus em Cristo Jesus. Logo, pela fé, somos descendentes de Abraão, que é chamado, que é conhecido, que é chamado como o pai na fé. Somos descendentes de Abraão por causa da fé. Mas por que estudar essa temática, pastor? Veja só, muitas pessoas até hoje questionam qual o papel, qual a função da lei na salvação. Pode ou não pode salvar? Consegue ou não consegue salvar? A pessoa adquire a salvação através da fé, através das obras, através da lei? Então, é essa a temática desta lição. Fica conosco até o final. Vejamos. Tópico 1. O pacto de Deus anterior à lei. A lei não invalida o testamento. Paulo se vale de uma linguagem jurídica para mostrar aos Gálatas a importância da promessa de Deus. Aqui, ele apresenta uma contraposição entre a promessa e uma lei. Deus fez promessa a Abraão e destacamos a de que ele seria pai de uma grande nação. Pelo que vemos ao longo da revelação divina, com base em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O alcance da promessa divina a Abraão e além da semente física, Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei de Moisés. Em outras palavras, Deus faz uma promessa, uma aliança, um pacto, um testamento com Abraão. Vamos pensar dessa forma. O testamento de Abraão, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Logo, o testamento, o pacto, não é com a lei, e sim com Abraão através da fé dele, o qual todas as famílias seriam benditas. Então, esse pacto, essa aliança, esse testamento feito com Abraão, a lei não vai invalidar, a lei não pode tirar, a lei não pode revogar a aliança feita com Deus e Abraão, Abraão e Deus. Qual aliança, pastor? Todas as famílias seriam benditas na terra. A lei feita com Moisés não pode invalidar esse testamento que já estava assinado, confirmado, autorizado entre Deus e Abraão. Entendeu, professor? Converse com seus alunos, dando seguimento. Na língua grega, há duas expressões para a palavra aliança. A primeira é shintek, colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais, com direitos iguais, de discutir o acordo a ser proposto. A segunda palavra é diatek, colocar por, e traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais.
quando uma parte coloca os termos e a outra aceita ou rejeita. Esse é um termo que Paulo usa para explicar o pacto de Deus com Abraão. O patriarca, como ser humano, era limitado no que poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no eterno. Deus, por sua vez, prometeu bênçãos a Abraão, e uma vez feito o pacto, acerca dessa promessa não voltaria atrás. Em sua presciência, Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam a oportunidade de viver pela fé. Entenda aqui qual foi a conversa de Deus com Abraão, esse pacto, e o que é que Paulo está trazendo à tona, essa revelação na palavra. Para o contexto da lição, a perseguição dos judaizantes, querendo justificar a salvação através da lei. Então, Paulo utiliza a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento e faz menção a Abraão, onde Deus e Abraão, eles fizeram um pacto, uma aliança. Nesta aliança, como o homem não tinha nada a oferecer demais. O que é que poderia chamar a atenção de Deus? As obras de Abraão? Não. Então a fé de Abraão, então o acordo, a aliança, foi feita através da fé de Abraão, que este creu em Deus, acreditou em Deus. Por causa dessa fé, por causa dessa aliança, todas as famílias da terra, quando estou destacando aqui todas, é porque não são tão somente os judeus. Os judeus são descendentes sanguíneos de Abraão, verdade. Mas nós, através da fé de Abraão, somos também descendentes e somos abençoados através da fé de Abraão a Deus, quando creu em Deus e acreditou nessa promessa. Então, por causa dessa fé, por causa desse ato de fé de Abraão diante de Deus, todas as famílias foram abençoadas. Agora, depois dessa promessa, isso aqui foi a promessa. Quando chega a lei, quando chegam os mandamentos do Senhor dados a Moisés, quando o povo de Israel estava no Egito, essa lei não pode diminuir o testamento, não pode diminuir o acordo, a aliança feita com Deus e Abraão, não pode revogar, muito pelo contrário, tem que validar aquilo que foi feito Deus e Abraão. E assim, vamos dar seguimento. Primeiro tópico, segundo item, a herança vem pela promessa. Por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que uma herança possa ser dada e recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois de o atestador ter falecido. A lei pode regulamentar, mas não invalidar o testamento, ainda mais se essa lei veio muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser revogada pela lei que Deus deu ao seu povo. A herança não viria atrás da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Anote aí: aliança, testamento, acordo, a promessa feita Deus para com Abraão. Abraão creu nessa promessa, por isso leia Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Para você entender e entender também seus alunos. É importante você fazer a leitura diante com seus alunos. Ali foi esta aliança, foi esse testamento, foi essa promessa que Deus fez de abençoar todas as famílias da terra. Agora, a lei que vai surgir no tempo de Moisés, essa lei vai colocar alguns critérios, mas não vai dizer quem tem direito e quem não tem direito. E isso já foi dito lá a Abraão. Todas as famílias da terra têm direito. Deu para entender? O direito é de todas as famílias da terra. Benditas serão todas as famílias da terra em ti. Aqueles que têm a mesma atitude que Abraão teve. Qual foi a atitude? O que foi que destacou Abraão? Foram as suas obras? Não, a sua fé. Então, assim como Abraão foi destacado, esse ato de fé foi imputado como justiça, e assim ele foi justificado pela fé e não pelas obras, todos hoje
que tem essa mesma atitude de crer em Cristo, de ter fé em Cristo também, adquire para si a salvação. Então, a lei não pode invalidar quem vai ter direito de receber a herança. Não pode invalidar. A lei pode colocar até os critérios para receber, as causas para estar recebendo, como teve. Mas, no entanto, invalidar a promessa jamais. A promessa de Deus continua de pé. Mas, dando seguimento, vejamos. A lei existe por causa das transgressões. Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não fizesse, certamente os Gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaico, sendo gentios, era a forma correta de viver o evangelho. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. A lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia mudá-la. Espelhos não mudam a aparência das pessoas que se colocam diante delas. Eita, a lei vai estar tão somente revelando quem a pessoa é. Vai colocar preceitos, doutrinas, ensinamentos, para que a pessoa possa estar seguindo e executando dentro do parâmetro de Deus. Então a lei não pode revogar quem tem direito e quem não tem direito. E isso já foi definido lá entre as partes, Deus e Abraão. Bendita todas as famílias da terra. O que te amaldiçoares será amaldiçoado. Os que te abençoares serão abençoados também. E está confirmado. E Paulo traz à tona isso para que os Gálatas pudessem entender qual a importância da lei. A lei veio para estar demonstrando as nossas falhas, as nossas dependências, os nossos pecados. Preste atenção, conversa aí com seus jovens. A lei serve para revelar os meus pecados. A lei serve para demonstrar o nosso pecado. Por exemplo, você só vai saber o que é errado quando há uma lei dizendo você não pode usar celular. Logo, aquele que estiver usando o celular, ele está errando, ele está pecando. Então, a lei tem a função de revelar, de mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora vai uma pergunta aí que eu só vou responder no final. Será que nós conseguimos guardar a lei? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. A lei tinha por objetivo regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, e o homem consigo mesmo. Era um código de suma importância para os hebreus. Ela existia porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão era a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos. E os hebreus, pelo menos, teriam um referencial escrito para não pecar contra Deus. Como já sabemos, a lei apontava o pecado. Ela, de certa forma, restringia a maldade e nos é dito que ela existia por conta das transgressões. Como sabemos, é da natureza pecaminosa do ser humano tentar burlar regras. A lei mostrava o pecado e os homens testavam os limites do alcance dela, pecando contra Deus. Prestou atenção aí? A lei revela o nosso pecado. A lei coloca uma norma, coloca um padrão que nós devemos estar seguindo, devemos ser orientados. Mas, no entanto, ela surgiu por causa dos pecados. O homem estava pecando. Então Deus coloca a sua lei, as regras para todos aqueles que querem ser fiel a Ele, para todos aqueles que querem andar segundo a sua vontade, para que todos possam saber e entender o que agradava a Deus, o que era que estava dentro da vontade dele. Mas isso não garantia a salvação de ninguém. Eita, porque a salvação é pela fé. Por que destacar essa fé, pastor? Veja o que aconteceu com Abraão. É necessário você entender. O que fez com que Abraão fosse justificado não foi as suas obras, não foi a lei, porque nem a lei ainda existia. A lei vai existir depois de mais 400 anos, quando a lei vai estar surgindo. Muito tempo depois que a lei vai surgir. Mas, no entanto, Abraão, antes da lei, antes de conhecer a lei, antes de obedecer a lei, antes de se inscrever a lei,
Ele creu em Deus. Então foi a sua fé que foi definida para imputar isso como um ato de justiça. Ele foi justificado por causa da sua fé e não pelas obras da lei. Agora, posteriormente, a lei foi entregue a Moisés para que o povo de Israel pudesse andar segundo a vontade do Senhor. Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu disse, essa aula, essa lição é a mais teológica até agora. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. Mas também, se quiser, pode entrar no nosso grupo de informações. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aproveita, vem ser membro. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item. A lei não invalida as promessas de Deus. A lei não é contra as promessas de Deus. Veja só, é estranho imaginar que Deus tenha feito um pacto com Abraão para os descendentes de Abraão e 400 anos depois tenha mudado as regras, fazendo a lei e mudando os termos antes acertados. Em sua fidelidade, o Eterno mantém o que foi ajustado com Abraão ao longo dos séculos. Paulo pergunta, logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Era um aio, como veremos. Ou seja, a lei não foi dada para salvar ninguém. O que Paulo está dizendo aqui exatamente é isso. A lei não veio para salvar, para libertar a ninguém. A lei foi dada para que nós pudéssemos entender que nós não conseguimos agradar a Deus por mérito próprio, que nós não conseguiríamos ser salvos pelos nossos atos, pela nossa justiça, porque cada vez mais a lei vai estar revelando o nosso pecado, revelando a nossa dependência, a nossa iniquidade. O que foi colocado para a salvação foi a fé. Por isso, o justo viverá da fé, a fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreve essa carta, para que eles pudessem entender que a lei é para revelar o nosso pecado. Revelando o nosso pecado, deixa bastante claro que nós não conseguimos nos salvar. Mas, no entanto, a guarda da lei não garantia a salvação de ninguém, porque a salvação não é pela lei. A salvação está na graça de Cristo e a fé nele. Quando você faz igualmente Abraão fez, o que foi que Abraão fez? Deus fez uma promessa a ele, ele creu, ele acreditou, ele teve fé. E isso que foi imputado como justiça. E até hoje não mudou, continua da mesma forma. Quando você crê em Cristo, eita glória, aí que você está aceitando, crendo nele, então você está salvo. Não é a guarda de uma lei, a guarda ou o efeito de uma obra que garante a salvação de ninguém. A lei veio para revelar a nossa condição pecaminosa. Quando você lê a lei, quando você observa a lei, você diz, eu sou pecador, não tenho condições de pagar a minha dívida, não tenho condições de ser aceito por Deus por mérito, por merecimento. Não temos, porque a lei revela os nossos pecados. Concorda comigo?
Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Tudo está debaixo do pecado. Antes de falar sobre a lei como tutor, Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A salvação é uma dádiva, não uma dívida que tem de ser paga pelo esforço humano. Aqui entra o fator graça de Deus, com todos colocados no mesmo padrão, ou seja, debaixo do pecado, há uma padronização, ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém quando se trata de receber a salvação, ou é pela fé, ou não é por um caminho nenhum. Por que destacamos aqui? Porque veja só, se fosse pelas obras, preste atenção, se fosse a salvação pelas obras, tinha pessoas que teriam obras maiores, teriam condições maiores, possibilidades maiores, condições maiores. Se a salvação fosse pelas obras, tem pessoas que estariam se gloriando. Eu mereço, eu fiz mais do que você, então lá no céu eu tenho que ter um destaque maior. A minha salvação vai ser maior, a minha salvação é mais importante do que a sua. Isso se fosse pelas obras da lei, mas não é, é pela fé. E a fé é de cada um, meu irmão. Não depende de fatores externos, não depende de ninguém, é você para com Deus. Já se fosse pelas obras, dependeriam de várias condições externas, mas a fé não, é sua. Eita glória! E como já foi dito, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Dando seguimento. A lei como aio. A lei agia como um tutor. Essa palavra aio significa tutor. Ela ensinava, conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade. Como batedor militar que conduz a autoridade até seu destino, o aio assim agia. Ela direcionava o comboio, faz a proteção, mas não os deixa em liberdade até que tenham chegado ao destino esperado. A lei de Moisés deve guiar os seus seguidores até Cristo. Pastor, vem aqui agora a resposta forte. Pastor, para que serviu a lei? A lei serviu para conduzir a humanidade, o povo de Israel, até a Cristo Jesus. Era um tutor, era aquele que guiava, aquele que cuidava, aquele que orientava, aquele que guardava, aquele que estava do lado. Mas, no entanto, até chegar ao lugar combinado. No caso aqui, Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus chegou, a lei já não se fazia mais necessário. A lei agora entrega o ser humano a Cristo Jesus. Então a lei sai de cena, olha, a lei deixa de ter seu destaque, porque agora chegou Cristo Jesus, aquele que tem poder de salvar e libertar. A lei nos conduziu, a lei serviu de tutor para estar nos levando a Cristo Jesus. Mas agora, ao lado de Cristo, a lei já não se faz mais necessário. É isso mesmo, preste atenção. O tutor tinha por obrigação ensinar, instruir, cuidar para que aquela criança pudesse crescer e se desenvolver. Porque quando ele, a criança, se tornasse adulto, ele deveria andar com as suas próprias pernas, tomar decisões segundo sua própria vontade. Mas, no entanto, antes já tinha sido orientado, guardado, ensinado qual deveria ser a sua postura, a sua atitude. Então, durante a sua infância toda, adolescência, ele aprendeu o comportamento, a atitude, através desse tutor, através da lei. Agora, quando ele se tornava adulto, a responsabilidade era dele. Já não tinha mais a lei guiando, já não tinha mais a lei segurando na sua mão. Ele já estava em fase adulta, mas, no entanto, já tinha consciência do que podia e o que não podia fazer. Entendeu o mistério? Pastor, e hoje eu devo guardar a lei? Eu sou obrigado a guardar a lei? Calma aí, nós aceitamos a Cristo. Nós conhecemos o amor de Deus, mas, no entanto, agora nós devemos fazer a vontade do Senhor, guardar a lei indiretamente. Fazer a vontade de Deus é guardar a lei.
entendeu? Não a lei de Moisés, mas a lei de Deus cravada em nosso coração, porque agora nós conhecemos a Cristo Jesus. Então, o povo de Israel guardava a lei de Deus, olha, talvez com o intuito de ser salvo, mas hoje nós guardamos e fazemos a vontade de Deus por gratidão, por amor a Cristo Jesus, porque reconheço o seguinte: eu não consigo guardar a lei. Eu não consigo guardar a lei, não consigo ficar sem pecar. Mas, no entanto, teve um, Cristo Jesus, veio a esta terra, morreu no meio do seu lugar, guardou toda a lei. Eita, entenda aqui agora, viu? Cristo guardou toda a lei. Cristo é digno da salvação. Mas, no entanto, ele pega algo que é dele, a salvação que seria dele, e entrega à humanidade. Então, que amor não devo ter quando eu reconheço o seguinte: eu não conseguiria me salvar, eu não conseguia guardar a lei, mas ele guardou Jesus e me deu a salvação. É por isso que eu quero agradar a ele. É por isso que eu quero observar e guardar a sua palavra. Por isso, sede praticantes da palavra de Cristo Jesus, porque você não ia conseguir guardar a lei, mas Cristo fez tudo isso por mim. Então hoje eu obedeço a Cristo por amor e não por acreditar que a guarda da lei vai trazer salvação a ninguém. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Da mesma forma que um aio deveria conduzir uma criança até o destino proposto, assim a lei devia fazer. A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de se agradar a Deus pelas obras, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é o pecado. A liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. Ninguém por si só vai ser salvo. Ninguém tem condição alguma de se salvar pelas obras da lei, porque a lei serviu para mostrar, para revelar o nosso pecado. Quanto mais conhecimento você tem da lei, mais se revela o pecado. Isso mesmo, quanto mais você conhece a lei, o que é proibido, o que não pode fazer, mais é revelado o meu pecado. Eu não sabia que não podia fazer tal coisa. Eu não sabia que não podia pegar, que não podia ver, porque era pecado. Então, quando você adquire conhecimento da lei, mais revela o seu pecado. Aí você percebe, o negócio está feio para mim. Que quanto mais eu conheço, mais eu percebo os meus pecados. Assim era a lei. Quanto mais se conhecia, quanto mais queria se conhecer, mais era revelado o pecado. Daí porque ela, a lei, serviu como tutor, guardião, protetor, mestre, ensinar o povo, até Cristo Jesus. Quando chega Cristo Jesus, ele cumpre toda a lei. Toda a lei foi cumprida nele. Por isso que ele é digno da salvação. Mas, em vez disso, ele doa, nos dá, nos presenteia com a salvação através da sua morte na cruz do Calvário. Por isso que eu digo aqui sempre, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Mas dando seguimento, vejamos. Os verdadeiros filhos de Deus. O que faz com que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. É possível que requisitos da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados em nossos dias, quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoada ou salva. Na graça de Deus, todos somos iguais para a salvação, pecadores. Sem fé, um hebreu não terá salvação, e pela fé, um gentil verá a Deus. Por isso, Paulo diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Os judeus ainda são descendência física de Abraão, mas todos os que creem em Jesus pela fé são igualmente filhos de Abraão. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso somos menos filhos de Deus.
A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Os judeus são descendentes sanguíneos de Abraão, descendente sanguíneo, toda a questão da herança. Mas, no entanto, através da morte de Cristo, nós somos filhos de Deus, somos aceitos como filhos de Deus por adoção. Quem sabe eu não vou fazer dinâmica com relação a isso. Tipos de filhos de Deus. Mas entenda, por causa de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. E quando nós falamos em toda a família, está incluída a minha pessoa e a sua pessoa. Mas essa justificação, a salvação, tanto dos judeus quanto também dos gentios, não está na guarda da lei, porque a lei não serviu, anote aí, a lei não serviu, a lei não servia para trazer salvação a ninguém, porque a salvação, de acordo com o que foi dito por Abraão, já estava definida que era pela fé. Assim como Deus aceitou Abraão, imputou a sua fé como ato de justiça, a nós também é feita a mesma coisa. A lei serve para revelar e mostrar os nossos pecados, as nossas deficiências, mas em Cristo Jesus estamos perdoados, estamos salvos. Você está salvo não por mérito. Ninguém conseguiu, nem conseguiria a salvação pela guarda da lei. Quanto mais você tentar guardar a lei, eita, mais vai estar se revelando, sou mais pecador ainda. E veja só, qualquer pessoa que quisesse guardar a lei, deveria guardar toda a lei. Se quebrasse uma lei, estava recebendo a maldição, seria maldito. Todas as leis, todos os preceitos, eu disse aqui, só de preceitos na lei mosaica são cerca de 613 preceitos, quase 1000. Não pegue, não toque, não olhe. E quando qualquer pessoa quebrasse uma lei, era considerado maldito. Quebrasse uma lei, quem conseguiria? Não havia possibilidade. E tudo isso é para estar revelando, eu não consigo me salvar, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Tudo isso, a guarda da lei, conhecer a lei, serve para deixar claro, eu não consigo me salvar. Se estou salvo, não é por mérito, porque eu não consigo guardar a lei, é por causa de Cristo Jesus. Vejamos. Conclusão. A salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas queiram sugerir. É a lei de Deus, e a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé. Esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendentes do patriarca Abraão pela fé. Tem muitas pessoas aí querendo ser judeu. Não precisa não. Não, pastor, que eu queria ser descendente lá de Abraão. Não precisa não. Pela fé em Cristo Jesus, somos filhos de Abraão pela fé. Não é pelas obras, não é pelo sangue. E isso que você tem que conversar com seus jovens. Nós não precisamos ser judeus na questão sanguínea, de sangue não. Somos filhos de Abraão por meio da fé. Todos nós que temos a fé em Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão e assim estamos na promessa de ser bendito, de ser abençoado. A Deus toda honra, a Deus toda glória. Pergunta a você, gostou dessa aula? Entendeu por que eu lhe disse que essa aula seria mais teológica até agora? Recomendo você assistir essa aula algumas vezes, para que você possa entender, guardar, memorizar alguns ensinamentos e conceitos. Aqui, por exemplo, de nada adianta você ficar levando história para ficar passando o tempo, não. Ensine o que está na Bíblia. Ensine o que está na lição. Entenda que a lei não salva ninguém, a lei revela o nosso pecado, a lei conduziu a humanidade até Cristo Jesus, ele que cumpre toda a lei. Logo hoje eu estou salvo por causa dele. Então eu vou agradar a Deus, eu vou guardar os mandamentos de Cristo, porque ele me deu a salvação. E esse ato de aceitar Cristo é pela fé. Assim como Abraão obedeceu a Deus antes da lei, olha, antes da lei,
E esse ato de crer, de confiar em Deus, é que foi imputado como justiça. Logo, Abraão foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Por nenhum ato de Abraão ele foi justificado, mas sim pela fé. Da mesma forma, acontece comigo e acontece com você. Você também é filho de Abraão. A Deus te dá honra, a Deus te dá glória. Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Recomendo também você estar lendo os nossos comentários lá em nosso site, Descomplicando a Teologia EBD. Lá vou deixar 2 comentários explicando esta lição. E agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, que está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica. Sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. Lição de número 7, dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Sem demora, fica com a nossa dinâmica. Tá bom? Mas a dinâmica você vai precisar tão somente de um cartaz, tá ok? Um cartaz, pode ser feito cartolina, pode ser feito no papel ofício, como você quiser, tá bom? E você, nesse cartaz aqui, por exemplo, eu coloquei a cruz de Cristo e coloquei escrevi 1 tonelada de pecados. É isso aqui. Esse cartaz, na verdade, ele está representando os pecados da humanidade. Você sabe muito bem que nós estamos abordando um tema mostrando que o pecado, mostrando que a lei não conseguia perdoar pecado. Porque o ser humano ele não conseguia cumprir a lei. Então fazia com que o homem se tornasse mais pecador ainda. Porque o homem transgredir a lei é pecado. Então a lei não conseguia salvar. E todas as pessoas que tentaram cumprir a lei caíram no pecado, porque assim não conseguiram cumprir a lei, sendo mais pecador ainda. Então a lição vai tratar muito sobre isso. Então por isso que é necessário você fazer um cartaz, mais ou menos com a questão de 1 tonelada de pecado, e você vai colocar aqui sobre a mesa dos seus alunos, tá bom? Você vai colocar sobre a mesa. E você vai dizer aos seus alunos o seguinte, olha, como eu não aguento pegar 1 tonelada, 1000 quilos, eu coloquei aqui agora sobre a minha mesa. 1 tonelada. Quem consegue suspender, quem consegue levantar 1 tonelada de qualquer coisa? É claro que seus alunos vão dizer que ninguém consegue, que não há cabimento, ninguém consegue levantar 1 tonelada de nada. Pronto. Aí agora você vai fazer a aplicação da sua dinâmica da seguinte forma. Que assim estava a humanidade. A humanidade cada vez mais vai pecando e saindo da direção de Deus. A humanidade cada vez mais vai contraindo o pecado, mesmo às vezes tendo até boas vontades, mas acabam pecando, acaba contrariando, acaba distorcendo a palavra do Senhor. E toda vez em que o homem não cumpre com a palavra, ele também está pecando contra Deus. Então muitos homens talvez tentaram até levantar o pecado. Muitos homens também tentaram até sacudir o pecado. Muitos homens tentaram até jogar fora o pecado. Mas o pecado cada vez mais continua lá. A lei, por exemplo, ela tinha talvez essa intenção de fazer com que o homem parasse de pecar e passasse a obedecer a Deus. Mas ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia parar de pecar. Aí o que Deus fez, vendo que o homem não conseguia carregar essa tonelada, vendo que o homem não conseguia tirar essa tonelada das costas da vida do pecador, na vida do ser humano, Deus agora tem ideia de fazer o seu grande projeto de salvação, que exatamente foi de trazer, de enviar Jesus Cristo, o seu Filho, para que pudesse estar carregando todo o pecado da humanidade. Por isso que eu botei a cruz, tá vendo? Porque Cristo Jesus, ele vinha até a terra com a missão de carregar, de suspender, de pegar todo o pecado da humanidade e colocar sobre si. E por incrível que pareça, para a glória de Deus e para alívio nosso, Jesus Cristo ele conseguiu carregar toda essa tonelada. Jesus Cristo ele conseguiu carregar todo o pecado da humanidade. Não tem pecado que Jesus não conseguiu carregar. Não tem pecado que Jesus não consegue perdoar. Porque ele morreu na cruz do Calvário. E através da sua morte ali na cruz do Calvário, todo o pecado, toda a dívida que nosso ser humano tinha, foi cravado nele, foi enxertado nele, foi colocado nele. Todas as nossas falhas foi jogada em Cristo Jesus. Ele conseguiu carregar todo o fardo, ele conseguiu carregar toda a tonelada de pecado. E através da sua morte na cruz do Calvário, oh maravilha, viu? Através da sua morte na cruz do Calvário, nós temos direito à salvação. Eita, glória a Deus, viu? Então, o único que conseguiu carregar a tonelada do pecado, o único que conseguiu tirar, limpar, purificar todos os nossos pecados foi Jesus Cristo de Nazaré. A lei não conseguiu fazer nada. A lei, na verdade, apontava mais o pecado do que assim tirava o pecado do ser humano. Então, por isso nós estamos fazendo essa aplicação em nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu creio que vai ser uma bênção para a sua turma. Eu creio que os alunos vão gostar, vão participar. Eu quero saber o seguinte, quem é que consegue carregar 1 tonelada aí, por gentileza, viu?
Deixo bastante claro, de uma forma sintetizada agora, o seguinte: para essa dinâmica você vai precisar tão somente de um cartaz. Nesse cartaz você vai colocar 1 tonelada de pecados, tá ok? Coloca também assim uma cruz e bota 1 tonelada de pecado, representando o pecado da humanidade, tá ok? 1 tonelada representando o pecado da humanidade. Você coloca sobre a mesa e você diz: olha, aqui nessa mesa, simbolicamente, tem 1 tonelada de pecado. Quem de vocês consegue carregar 1 tonelada? Quem de vocês consegue pegar um peso de 1 tonelada, 1000 quilos? Alguém de vocês consegue? Ah, não, é impossível. Quem vai conseguir carregar 1 quilo? E assim por diante, né? Então, lógico que ninguém consegue levantar 1000 quilos. Ninguém consegue levantar 1 tonelada. Aí agora você vai fazer a aplicação explicando o quê? Assim também era a vida da humanidade. O ser humano não conseguia tirar o seu pecado. O ser humano não conseguia levantar o seu pecado. O ser humano não conseguia ter o seu pecado perdoado. Porque cada vez mais ele pecava mais. A própria lei, na verdade, apontava o pecado, porque o homem não conseguia cumprir a lei e com isso tornava-se o homem mais pecador ainda. O único que teve o poder, o único que teve a autoridade, o único que conseguiu cumprir toda a lei e não pecar foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele tem autoridade para levantar. Por isso que Jesus ele tem autoridade para perdoar. Por isso que Jesus ele tem autoridade de dizer: purificados estão os teus pecados. Oh, glória a Deus! Porque ele se carregou na cruz do Calvário todo o pecado da humanidade, tanto o pecado do povo do Velho Testamento, quanto o pecado também que nós vivemos até hoje, e até a volta, até o arrebatamento da igreja. Jesus perdoou nossos pecados, Jesus lavou, Jesus levou todos os nossos pecados cravado nele na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, viu? Eu já quero saber o seguinte: se você vai aplicar essa lição na sua escola dominical, quero saber se você vai fazer, se vai fazer alguma alteração, mas já peço o seguinte, viu? Faz um cartaz mais bonito do que o meu, porque meus cartazes são o sangue de Jesus, viu? Mas eu quero que você entenda qual é o sentido da mensagem e que você aplique também com os seus alunos, tá bom? Viu? Nós estamos agora dando oportunidade para as pessoas que querem se tornar membro do nosso canal, tá bom? Se você quiser se tornar membro do nosso canal, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui um link para que você possa conversar diretamente comigo. São cerca de mais de 20 privilégios. As que são membros do nosso canal estão recebendo essa dinâmica por escrito, estão recebendo um vídeo chamado que é um sucesso para enviar para os seus alunos, está recebendo também um despertador que é um sucesso, o despertador que é uma maravilha, a leitura diária da revista. Vou mandar para você também um slide pronto, vou mandar para você subsídio teológico, vários artigos para que possa assim, lhe ajudar na compreensão desse texto, tá bom? Então, se você quiser ser membro do nosso canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, você possa conversar diretamente comigo, tá bom? Eu vou lhe explicar todo o processo. Pastor, eu pago alguma coisa? Você sabe que exige tempo, que vai tudo personalizado, viu? Vai com o nome da sua igreja, vai com o seu nome, vai com o nome do professor, o nome do superintendente, o nome do pastor. É uma benção. Nós estamos atendendo tanto pastores como superintendentes e professores da escola dominical, tá bom? Nós atendemos todas as classes, nós temos materiais, por misericórdia de Deus, nós temos material para todas as classes. Mas se demoramos agora para a nossa segunda dinâmica, eu tenho certeza que será sensacional. Essa dinâmica é bastante teológica, viu? Eu creio que depois que os seus alunos fizerem essa dinâmica, eles vão ter muito mais conhecimento da palavra do Senhor. Já que nós estamos falando a questão de lei, nós estamos falando a questão do mandamento, nós vamos abordar esse tema agora com essa dinâmica. Por exemplo, você vai precisar algumas tiras. Nessas tiras, você vai precisar colocar o seguinte: você coloca os mandamentos de Deus. Cada tira você coloca os mandamentos, tá ok? Em outras tiras também você vai colocar as 10 explicações. Em uma tira você coloca o mandamento e na outra tira você coloca a explicação desse mandamento. Mas em tiras separadas, tá bom? Aí você já vai levar isso para a sua sala de aula. Tiras contendo os 10 mandamentos e tiras contendo as explicações. Como você sabe que o nome do nosso canal é Descomplicando a Teologia, eu já vou deixar aqui para facilitar a sua vida, tá bom? A explicação e também os 10 mandamentos. É só você dar pausa no vídeo, escrever o que você quiser e assim dar seguimento também para aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Então você levou para a sala a tira com o mandamento e outra tira com a explicação. Você vai, misturar tudo, colocar sobre a mesa da sua sala de aula, ou você pode colocar também em um copo, fique à vontade, ou na mesa ou no copo. O importante é que seu aluno vai precisar pegar, cada aluno vai precisar pegar uma tira dessa. Isso você vai precisar de 20 alunos. Se você tiver menos aluno, você pode pedir que cada aluno pegue 2. Tá ok? E assim você precisar de 10 alunos. Se 10 alunos tiver, eles pegando 2 vai ser a quantidade certinha. Porque você vai levar cerca de 20 tiras. 10 tiras contendo os mandamentos e 10 tiras contando também as explicações de cada mandamento, tá bom? Então você misturou, cada aluno vai pegar uma. Pronto. Vamos dizer aqui que Chico e vamos dizer aqui que João. Chico e João.
Aí depois que cada um pegou a sua, né, vão sentar, fazer agora um círculo, e você vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, vou pedir agora para João ler o que foi que ele pegou. Aí João vai ler o que ele pegou. Não matarás. Você já sabe que isso é um mandamento. Aí você vai perguntar assim, ó, quem foi que pegou a explicação desse mandamento? Aí o aluno vai ter que ler qual é a explicação desse mandamento. Nesse mandamento, Deus deixa bastante claro que o homem é proibido tirar a vida do outro. Pronto. Aí deixa guardado os mandamentos, as tiras deixa guardado. Aí você perguntar de novo, pois não, Maria e Roberto, você pegou o quê? O ser humano não pode cobiçar a mulher do outro. Olha, isso você sabe que é uma explicação. Qual o mandamento que está refletido aqui? Não cobiçarás. Pronto, deixa junto. Então você vai pedir, não precisa ser por ordem não precisa ser por ordem. Você vai falando o nome do seu aluno e um aluno vai ler, tem que ler a resposta. Se ele pegou a resposta, você fala, João, Leu, você pegou o quê? Se ele tiver um mandamento, o aluno que achar que está com a resposta, ele vai ler a resposta. Mas se você chamar o aluno e ele tiver com a resposta, o outro aluno então vai ter que dizer qual é o mandamento. Tá bom? Depois que cada aluno participar, cada aluno leu tanta pergunta, tanta questão do mandamento como explicação, você pode muito bem pegar essas tiras e confeccionar um cartaz. Nesse cartaz, por exemplo, botei aqui, tá vendo? Mandamentos, primeiro, segundo, terceiro, aí você vai botando mais folha até o 10º mandamento, tá bom? Já que os alunos estão com os mandamentos e os alunos estão com a explicação, você vai fazer agora confeccionar o cartaz. Por gentileza, um cartaz mais bonito, viu? Faz o cartaz mais bonito aí, pelo amor de Deus, viu? Mas você pode botar isso, mandamentos, primeiro mandamento. Aí agora esse aluno vai ter que vir cá e colar o primeiro mandamento, e depois vai vir colocar a explicação desse mandamento. Tá vendo? O mandamento e explicação. Aí depois o segundo, o mandamento e explicação. E quando terminar, você vai estar com o cartaz pronto, com os 10 mandamentos do Senhor e ainda a explicação. E esse cartaz pode ser passado para outros alunos, para que possa ser compartilhado também nas redes sociais em nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu creio que vai ser uma bênção. Você pode também fazer o seguinte, se você quiser, você só leva nessas tiras os 10 mandamentos, cada mandamento em uma tira, e cada aluno vai ter que pegar uma. E quem pegar esse mandamento, vai lá e vai estar lendo e explicando o que esse mandamento quer dizer. Por exemplo, né? Honra teu pai e tua mãe, que é um dos mandamentos. Ele vai ter que explicar com a sua própria palavra o que significa isso. E assim sucessivamente. E no final, dá para você ainda confeccionar os seus 10 mandamentos no seu cartaz. Porque aqui no caso, ele só vai colocar os 10 mandamentos em ordem, em nome de Jesus. E assim, aqui nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado em nome de Jesus. Mas já quero dizer o seguinte, já estamos encerrando. Eu espero que você gostou, espero que você aplique essa dinâmica na sua sala. Eu espero que seja uma bênção em nome de Jesus. Já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que é membro do nosso canal. Meu Deus do céu. Sou grato a Deus por todos os comentários que vocês têm deixado e que cada vez mais vocês possam crescer na graça e no conhecimento e que nós possamos também lhe ajudar a crescer. Porque a intenção do nosso canal está lhe ajudando com todo o subsídio teológico em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos.